Vamos lá. Eu botei. Olá, eu sou a Camila Diogo de Souza, sou pós-doutoranda sênior e professora visitante da Universidade Federal Fluminense, da UF, e sou coordenadora do TAFOS, Grupo de Pesquisa de Práticas Mortuárias no Mediterrâneo Antigo. Em conjunto com a minha colega, a professora doutora Adriane Baron Tacla, docente do Departamento de História do Instituto de História da UF, a gente organizou esse evento que vai ter início hoje, né, na tentativa aí da gente poder conversar um pouquinho e buscar formas positivas de lidar com essa situação excepcional e tão difícil que a gente está vivendo atualmente da pandemia da Covid-19. Né. Eu queria, antes de tudo, agradecer a organização do evento, ao apoio técnico todo, né, para a gente conseguir realizar essa conversa, tá? E aos bravos convidados, os entrevistados, que toparam encarar essa empreitada com a gente, compartilhar um pouquinho das suas pesquisas, contribuindo voluntariamente para tornar essas nossas noites de sextas-feiras um pouquinho mais agradáveis, né? E, claro, também queria agradecer aos participantes, os ouvintes, né, e o público em geral, super paciencioso e interessado. Bom, falando um pouquinho sobre o tema das nossas conversas, né? As práticas de cura, né, desde a antiguidade, elas constituem formas pelas quais as sociedades lidam com essas adversidades patológicas e alterações biológicas, físicas, que possuem determinados sintomas, né? Quer dizer, manifestações, sinais orgânicos ou psíquicos, né? Que são disfunções, muitas vezes, biológicas, emocionais, psicológicas, que são conceituadas e consideradas como anormais histórica e culturalmente, né? Então, isso quer dizer que elas variam de sociedade para sociedade, de acordo com cada contexto histórico específico, né? Então, esse ciclo, na verdade, de palestras, que é intitulado exatamente Doenças, Práticas de Cura e Saúde e as suas histórias, ele visa mostrar um pouquinho como essas sociedades do passado entendem que algumas manifestações biológicas e ou psicológicas são consideradas como anormais, né, como doenças, como condições patológicas, e contar um pouquinho sobre as suas histórias das mais variadas possibilidades de cura e tratamento que envolvem tanto práticas medicinais, né, mas também práticas mágicas, práticas alimentares, práticas de saúde e comportamentos em geral, para tentar vencer essas adversidades que são consideradas desconhecidas, né, e desafiadoras da vida e do bem-estar humano. Tá? Então, nossa primeira conversa, aliás, remonta a um passado bastante remoto, né, as práticas de cura entre os egípcios antigos, né, e que envolvem tanto ciência, conhecimento do corpo, biologia e dos agentes patológicos, né, mas também envolvem práticas mágicas e crenças. A professora doutora Cíntia Alfieri Gama é egiptóloga, ela é bacharel em História pela Universidade de São Paulo, ela é mestre em arqueologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, doutora pela École Pratique des Hautes Études em Paris, né, e pós-doutora pelo Museu Nacional, também da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é antiga conselheira científica do Museu do Louvre, em Paris. Ela é integrante de 3 missões arqueológicas no Egito e pesquisadora da coleção egípcia do Museu de Arte de São Paulo, do MASP. Né? E atualmente ela é professora do curso de gastronomia da UFMU, das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo, e também é coordenadora dos cursos de hospitalidade da mesma instituição. Tá? Professora Cíntia, é um grande prazer, uma honra ter você aqui hoje com a gente para abrir esse nosso evento, esse nosso ciclo de conversas, e para falar um pouquinho sobre essas práticas de cura no Egito Antigo. Queria te agradecer imensamente por ter aceito esse convite, por abrir essa nossa tentativa aí de falar um pouquinho sobre essas práticas de cura. Tá? Queria te dar as boas-vindas e vamos começar a nossa conversa. Tá? Então, antes até de passar a palavra para você, eu já coloco algumas questões de cara, né, para a gente abrir esse nosso ciclo e você começar falando sobre os nossos egípcios queridos. E então, põe essas primeiras perguntas, que é: como que a gente consegue saber sobre as doenças, sobre condições patológicas e práticas de cura no Egito Antigo? Né? Quais as fontes, né? Afinal de contas, qual a documentação que chega para nós, né, que fala um pouquinho sobre essas práticas de cura, sobre essas doenças, essas condições patológicas e as práticas de cura, as práticas médicas? Né? E, para
ser bem geral também, né? Afinal de contas, cura, né, para os egípcios antigos, envolve o quê? Prática médica, ciência, prática mágica, o que significa tudo isso? Mais uma vez, muito Bom, obrigada, Cíntia. Passo a palavra para você e vamos lá na nossa conversa. bom, primeiramente, Camila, obrigada pelo convite. Acho a iniciativa super legal e aconselho a todos que vão assistir esse nosso diálogo aqui, a assistir todos que vão ter aqui nesse canal, porque o programa é muito legal, é muito variado. Eu fiquei curiosa para ver a sequência aqui da história, porque eu conheço um pedacinho lá atrás da história e dá vontade de ficar sabendo todo o resto. Então, queria agradecer muito o convite, acho o projeto muito legal. E vai ser ótimo, nesse momento, achar alguma coisa interessante de sociedades que, com os meios que eles tinham, estavam tentando fazer algo muito, muito sério, muitas vezes, com relação às doenças também que existiam nessa época. Agora, a Camila é uma santa, né? Ela já começou com 5.000 perguntas. Vamos tentar ir aos poucos, organizando as coisas aqui. Gente, só para avisar vocês, já que a gente está falando sobre doenças, eu tenho uma participação especial hoje. Eu estou com crise alérgica, então eu posso tossir, né? Participação especial. Então, vamos lá, gente. Se você quiser tomar um chazinho também, né? Uma prática de cura. É um convidado de honra que se chama rinite alérgica. Na minha vida. Sinto muito. Sinto muito. É ótimo. Então, Camila, você me perguntou a primeira coisa, assim, quais são as fontes, né, que a gente usa para trabalhar, porque é um período recuado, né, com essas informações que nós temos de medicina egípcia. Então, assim, tem alguns dados interessantes. Então, primeiro, a medicina egípcia, ela está entre as práticas médicas documentadas das mais antigas que existe. Eu estou falando documentada, tá? Não quer dizer que povos anteriormente aos egípcios não teriam práticas médicas. Mas é que aqui eu tenho documentos, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, a pedido da querida Camila, que nós temos documentos médicos, tá? O que a gente sabe é que desde o início da civilização egípcia até as invasões persas, parece que essas práticas, elas têm um contínuo, elas pouco se alteraram. Assim, eu falo parece, porque as fontes parecem mostrar uma continuidade, as fontes não mostram uma grande alteração, mas na prática pode ter havido alguma alteração que essas fontes escritas que eu vou mostrar para vocês não levaram em conta, tá? O que se sabe é que assim, essa medicina egípcia ela é bastante avançada para a época, tá? Ela inclui, por exemplo, cirurgias não invasiva básica, ortopedia, estudo de farmacopeia, é assim, tem todas essas áreas que depois vão acabar se manifestando como áreas da medicina atual, mas eu não posso dizer que tudo funcione, tá? Então, por exemplo, a farmacopeia às vezes tem alguns problemas graves nessa questão de farmacopeia, mas também tem coisas que funcionam. Do mesmo jeito, assim, eu vou fazer uma analogia super bizarra, mas do mesmo jeito que às vezes a farmacopeia de hoje, dia 17 de junho é gravado, né? Eu tô falando isso. Então, dia 17 de junho de 2021, nós acreditamos que algumas coisas funcionam, talvez no dia 18, no dia 19, no dia 20, essas coisas não funcionam mais, né? Então, assim, eu gosto de deixar claro que não é interessante, às vezes, quem está assistindo ter um julgamento, né, acerca do passado. Nunca se esqueça que daqui 2.000 anos seremos nós os julgados e também vamos achar ridículo. Imagina essa história da cloroquina, hidroxicloroquina, daqui 2.000 anos, quando vão rir da nossa cara, e que um vírusinho estava parando o universo nessa época. Então, assim, é bom não julgar, é olhar com os olhos, assim, falando, nossa, interessante, eles têm isso, e nós podemos analisar, inclusive, a relação dessa farmacopeia com o meio no qual eles viviam. Porque é lógico que eles vão acabar buscando remédios na natureza que eles conheciam, tudo que estava em volta deles, no fundo, da mesma maneira que nós fazemos hoje. Né? Por isso que tantas pessoas falam, gente, olha a Amazônia, né? De lá que pode vir a cura, porque é um dos lugares que nós exploramos menos, porque os outros meios já estão sendo explorados, tá? É interessante também com relação a essa medicina egípcia, que a gente percebe que ela acabou influenciando tradições posteriores, tá? Então, assim, o que a gente sabe com relação às fontes, tá?
que até o século XIX, né, as principais fontes de informação sobre a medicina egípcia eram os textos da Antiguidade Tardia, né? Por que até o século XIX? Porque só em 1822 que nós vamos começar a ler os textos, né, quando o Champollion decifra os hieróglifos, é só aí que nós vamos começar a ler os textos egípcios em si. Antes eram outras culturas falando dos egípcios antigos e não eles mesmos, tá? Então, por exemplo, tem passagens, assim como na Odisseia, que fala que no Egito os homens são mais qualificados em medicina do que qualquer outra civilização. E os egípcios são mais avançados em medicina do que em qualquer outra parte. Tá? Por exemplo, o historiador grego Heródoto, quando visitou o Egito, ele escreve também profusamente sobre as suas observações das práticas médicas egípcias. Plínio também vai falar sobre as práticas médicas egípcias, e o Hipócrates, né, que bem entre aspas, né, chamado pai da medicina, tal, e mais tarde até o Galeno, entre aspas, né, reza uma lenda que eles teriam estudado no templo de Amenhotep III e também tratariam dessa contribuição da medicina egípcia para a medicina grega. É muito difícil tratar de tudo isso, porque, assim, derivando um pouquinho do tema, o Egito ele tem uma coisa que você pode ficar honrado enquanto egiptólogo e, ao mesmo tempo, ficar com vontade de se suicidar enquanto egiptólogo. Vou dar um exemplo bizarro. Todo o desfile de escola de samba, não sei se vocês já repararam, quando vai falar a coisa mais antiga da qual se conhece, o enredo começou lá no Egito. Sempre. Como se não tivesse existido Mesopotâmia antes, não tivesse existido nada. E o engraçado é que isso também se repete na antiguidade. Né? Os gregos, às vezes, têm um posicionamento de escola de samba, começou lá no Egito. Né? Os romanos vão falar, começou lá no Egito. Então, quando nós vemos essas referências à medicina egípcia, também não dá para levar o pé da letra, né? Como levar o enredo da escola de samba começou lá no Egito. Eu não posso afirmar que começou lá no Egito, tá? É porque simplesmente é uma civilização florescente na época, e diversos povos vão tomá-la como inspiração. E uma inspiração, às vezes, que é meio bizarra, até associada ao misticismo, tal coisa que acontece até hoje. É assustador isso. 4.000 anos depois, parece que a nossa visão do Egito continua a mesma, né? Mas vamos para o que interessa, pessoal, porque eu falo pra caramba, tá? O principal grupo de fontes que nos falam da medicina egípcia antiga é um conjunto de 10 papiros médicos. Gente, o que é bastante, tá? Para a época, a gente tem um conjunto de 10 papiros de medicina, é enorme. São papiros bem grandes, tá? Eu não vou falar de todos, senão vocês vão ter um infarto, tá? Mas só para vocês conhecerem, aí quem quiser depois se informar, né, e buscar sobre esses papiros, tem o papiro K1, os papiros do Ramseu, o papiro, um dos mais famosos é esse aqui, ó, o papiro Edwin Smith, tá? Ele é bem conhecido esse aqui a gente vai falar um pouquinho mais. Papiro Ebers também, eles são bem conhecidos esse aqui, tem informações muito importantes. O papiro Hart, papiro de Londres, papiro de Berlim, papiro Carlsberg, papiro médico Chester Beatty, que também é bem conhecido aqui. Papiro Brooklyn, bem famoso. Esses que eu falo que são bem famosos é que são papiros mais completos, tá? De todos esses, vocês não encontram nenhum completo de cabo a rabo, que, nossa, a gente sabe que vai falar tudo da medicina egípcia, tá? Não, nenhum está completo, mas tem uns mais completos do que o outro e as informações se repetem de um papiro para o outro, como se eles fossem guias médicos e as informações vão se repetindo ao passar de um papiro para o outro. E aí, como a Camila perguntou, eu queria falar assim, dos papiros, pelo menos dos mais conhecidos, dos mais completos, o que eles apresentam, para vocês terem uma noção do que é esse tipo de fonte aqui, tá? Esse papiro Edwin Smith, ele é datado de mais ou menos 1600 a.C. Então, vejam, é um período realmente recuado da história. E é a única cópia sobrevivente de um livro egípcio sobre cirurgia em traumatologia. Tá? Ele foi nomeado, né, em nome do arqueólogo, né, o Edwin Smith, que comprou esse papiro em 1860. Tá? Ele é o mais detalhado dos papiros médicos do Egito e o mais antigo texto cirúrgico do mundo. Ele é escrito em hierático, né, que é o hieróglifo cursivo. E o que se acredita, é aí que fica mais interessante, que pelo estilo, na verdade, pelo estilo do vocabulário que é empregado, ele seria um documento 1.000 anos mais antigo. Então, ele pode ser datado por volta de 2600 a.C.
vocês terem uma noção de cronologia, aqui nós estamos perto do período das construções das pirâmides. Quando a gente fala em 2600 a.C., é o período de construção das pirâmides no Antigo Império, tá? Ele teria 22 páginas, óbvio que não são páginas como a gente imagina hoje, né? Porque papiro é um rolo, mas são 22 retângulos de sequências, podemos dizer assim, que nós chamamos de página, tá? E o que é interessante? É uma abordagem, entre aspas, por mais que eu falei que não pode ter julgamento, moderna, porque é um compêndio médico em que, na verdade, é a análise de casos. É um médico narrando 48 casos de traumatologia, né? Cada um com a descrição do exame físico que foi feito para descobrir o problema, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. Então, assim, é uma mini aula de medicina, né? É o que é aconselhado em escolas de medicina para você saber como funciona. Outra coisa muito interessante é que, pelo que é narrado nesse papiro, algumas coisas se destacam, né? A gente pode perceber que os egípcios conheciam órgãos e descrevem os mesmos. Então, nesse papiro, nós sabemos que eles conheciam o coração, o fígado, o baço, os rins, o uréter, bexiga. E o grande X da questão, que isso é uma descoberta para a nossa história extremamente recente, é que eles conheciam os vasos sanguíneos, lógico, não no detalhe que conhecemos hoje, tá? E eles já tinham noção que esses vasos sanguíneos se conectavam com o coração, que é uma coisa super interessante, tá? Esse papiro, ele tá na Academia de Medicina de Nova York, e ele é um rolo que tem 4,68 metros, tá? Então é um papiro bem consistente, assim. Mostro aqui para vocês algumas imagens, tá? Esse papiro Edwin Smith, ele ficou muito famoso, né? Porque ele detecta, ele descreve uma coisa também muito moderna, que tem a ver com a circulação do sangue. Só uma coisa, eles não conheciam a circulação sanguínea, porque aí também já seria demais, tá? Mas ele percebe que tem uma relação entre o pulso e o coração. Tá? Isso é muito interessante. Eles têm uma vaga ideia do sistema cardíaco, nada falando da circulação sanguínea, tá? E eles ainda não percebem que tem uma diferença entre vaso sanguíneo, tendão, nervo, é tudo meio bagunçado. Mas o que a gente percebe? Que eles têm uma teoria interessante nesse papiro, uma teoria de canais, tá? Que esses canais transportariam ar, água ou sangue através do corpo. E como que a gente percebe que eles fazem isso? É uma analogia com o Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele se movia e ia levando tudo, ele dava vitalidade. E o que eles vão fazer a analogia? Explicando que haveria esses canais que fariam com que tudo isso circulasse no corpo, passeasse pelo corpo e desse a vitalidade para o corpo humano, tá? E aí, o que é interessante? Que no fundo é parecido com o que a gente faz hoje. Na cabeça deles, do mesmo jeito que quando tinha uma barreira no Nilo, e o Nilo não conseguia avançar, não conseguia seguir o curso normal, isso geraria um problema, por exemplo, agrícola. Quando havia um problema no corpo humano, uma das explicações é que esses canais poderiam estar bloqueados. E um canal bloqueado, ele daria um problema de saúde. Que é uma das coisas que a gente fala hoje com relação aos vasos sanguíneos, né? Quando bloqueia, a gente já sabe que tem que fazer cateterismo e tal. Então, eles queriam desbloquear os canais. Entender que desbloqueando os canais do corpo, assim como do Rio Nilo, o sangue circularia melhor, o ar circularia melhor, tá? Eu coloquei aqui uma citação, tá? Do papiro Edwin Smith. E para quem tiver interesse, eu estou colocando aqui embaixo, gente, onde vocês conseguem consultar esse papiro, tá? Ele está disponível na Universidade de Chicago, tá? Então vocês conseguem ter mais detalhes sobre ele. Então o que ele fala nesse papiro? Olha, cure-se um homem ferido na têmpora e com um ferimento não aberto, mas se atinge o osso, deverá ser examinada a própria ferida. E se for encontrado o osso temporal ileso, então pode-se dizer a respeito desse caso: tem uma ferida na têmpora, é um mal que posso curar. Falo no primeiro dia com carne fresca, depois trata-o com unguento e mel até a cura completa. Por que eu coloquei essa citação, né, de um machucado, né? O interessante, eu coloquei aqui em vermelho, é um mal que posso curar. Nós já percebemos nesses papiros egípcios que há uma responsabilidade por parte do médico de falar se ele pode curar ou se ele não pode curar, tá? É a responsabilidade dele. Então, ele tem que chegar para o paciente e falar, posso curar.
do mesmo jeito que em outras situações, vai falar, não posso curar. Tá? O interessante é que nesse machucado acontecem coisas que nós vemos em filme até hoje. Você coloca carne fresca na cabeça e depois você passa um unguento com mel. É muito interessante porque o mel ele é um antibiótico, né? Então isso auxilia na cura e na não entrada de bactérias nesse lugar. Um outro papiro, gente, só vou citar dois, tá? Pra vocês não ficarem loucos. É o papiro Ebers, que foi adquirido pelo mesmo arqueólogo, pelo Adam Smith, em 1862, tá? Mas o nome, ele não é, como vocês viram no papiro anterior, que é do arqueólogo, né? Aqui não, é do Georg Ebers, que foi o primeiro, né? Que comprou na sequência depois o papiro em 1872. Ele é datado mais ou menos da mesma época, de 1550 a.C., tá? E esse é o maior de todos os papiros médicos conhecidos, tá? É um papiro que possui 20,25 metros de comprimento, tá? 30 centímetros de largura. Ele está dividido em 110 colunas de 20 a 22 linhas, que estão subdivididas em 877 seções. Esse papiro é o que chega mais próximo do que deveria ser um papiro médico completo da época. Para fazer um resumo de que temas ele trata, né? Ele trata de dermatologia, ele vai descrever algumas coisas como eczema, acne ou manchas na pele. Ele trata de doenças digestivas. Gente, a maioria, né? Eu falei que eu só vou citar 2 papiros, mas dos 10, praticamente todos citam problema digestivo. Tá? A gente percebe que eles têm um problema muito sério com o que eles estão comendo e tá dando piriri. Gente, mas tudo bem. É uma beleza essa questão de problema digestivo, tá? Lesão traumática também é um problema muito recorrente. Odontologia é uma desgraça, porque não tem o que fazer, tá? É ótimo, eles tratam da odontologia, mas é tipo só lamento. Ginecologia é um problema também que aparece nesse papiro, mas que aparece em vários outros. Tanto o problema de pessoas que não conseguem engravidar, quanto mulheres que não querem mais engravidar, métodos anticoncepcionais, né, contraceptivos. Ele vai tratar da enxaqueca nesse papiro, ele trata de parasitologia. Gente, parasitologia também é um grande clássico nos papiros egípcios. Gente, sem geladeira, né? Vocês imaginam a alegria que devia ser, né, intestinalmente a situação. Né? E ele trata também de urologia. É interessante que é um papiro que vai estudar tanto os órgãos genitais femininos quanto masculinos, tá? Esse papiro hoje ele está na biblioteca de Leipzig, né, na Universidade de Leipzig. E o interessante, isso é uma coisa que todo mundo se impressiona com esse papiro, é que ele trata de doenças mentais e trata como doença, tá? Ele vai tratar da depressão e da demência. Então, nossa, depressão e demência, que por muitos séculos era o demônio invadindo o corpo, tudo que vocês podem imaginar, aqui é tratado como uma doença. Eles não entendem essa doença, eles entendem que tem um problema. Os egípcios antigos, eles ficam ainda em dúvida nessa situação, se é um mau espírito, se é mal olhado, se é alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo que eles ficam em dúvida se é um espírito, se é um mal olhado, eles tratam como uma doença que não deixa marcas no corpo. É uma doença meio esquisita para eles, porque você não vê. É uma doença estranha, mas eles detectam aí que faz parte do grupo de doenças, tanto é que aparece nesse papiro médico e não num papiro religioso, na verdade. Então, mostra aqui algumas imagens, né, desse papiro que está em Leipzig. Tá? Esse papiro Ebers também tem um tratado sobre o coração dentro desse papiro, então com uma partezinha que é um tratado sobre o coração. E aí é muito interessante, porque ele vai destacar, gente, eu estou fazendo um resumo, tá, dos papiros para vocês. Ele vai destacar que o coração é o centro do sistema sanguíneo. De novo, eles não conseguem entender circulação, mas eles perceberam relação vaso sanguíneo, coração e pulso, que isso tudo funciona junto, tá? Eles percebem que esses vasos sanguíneos que estão ligados com o coração vão para o corpo todo, tá? E ele descreve o coração como sendo o ponto de união de todos os vasos. Não está longe, vai, da realidade, tá chegando, tá? Só que aí é aquela parte que sempre dá uma derrapadinha, né, gente? Então eles tratavam que os vasos, no fundo, transportavam tudo, o sangue,
as lágrimas, a urina e o esperma. É aí que dá uma derrapada. Eles entenderam que tudo estava por lá, tinha um sistema conectado com o coração, mas o que esses vasos transportavam que aí dá um problema, tá? O interessante é que eles tratam, né, que esse vaso sanguíneo, né, ele transporta o sangue, né? E o interessante é quando eles descrevem a questão das lágrimas e do esperma. É porque para eles a lágrima é um sentimento, e para os egípcios eles têm o conceito que o sentimento vem do coração, né? Coisa que nós temos hoje, mesmo se hoje nós sabemos que o sentimento vem do cérebro, a gente continua falando que vem do coração, para eles vem do coração mesmo, porque o coração é o repositório da memória de todas as emoções. Então, para eles é lógico que as lágrimas, né, estejam conectadas com o coração e que o esperma, que para eles entenderam isso muito bem, que ele gerava uma nova vida ela só pode vir do coração. Tá? Então a gente consegue entender muito bem porque eles lhe conectavam o esperma e as lágrimas ao coração, a gente só não entende direito essa questão da urina, né? Por que ela sai do coração, mas tudo bem. E assim, é interessante porque a gente percebe que tem, né, esses tratados, né, como no papiro Ebers falando dos vasos e do coração, e a gente percebe isso na prática, que funcionava mesmo, que, por exemplo, o corpo do Ramsés II, ele teve veias e artérias retiradas, mumificadas e recolocadas no corpo. Então, quer dizer realmente que eles estavam entendendo o que eles faziam, tá? E o interessante é que no papiro Ebers é explicado ao médico que o médico ele deve tomar o pulso do paciente como forma de avaliar a saúde dele, que é realmente tomar o pulso no pulso, como nós fazemos hoje, tá? E aí eu coloquei a citação aqui, olha, o batimento cardíaco deve ser medido no pulso ou na garganta, que é exatamente o que fazemos hoje. Tá? Tem um outro papiro também legal, que é o papiro Brooklyn, tá? Que ele trata mais da questão de mordidas de serpente, que também é um problema muito sério. Ofidiologia é super sério para eles. Tem muita serpente escorpião no Egito, né? E vai tratar de métodos terapêuticos a partir dos venenos, né? De cobra, de escorpião, de tarântula, que é um ramo até hoje, a ofidiologia. Ele é datado de 450 a.C., mas o vocabulário dele remete ao Médio Império, que quer dizer que seria por volta da 13ª dinastia. Então, a gente está falando de 1.300 anos antes dessa versão final. Os papiros eram muito copiados, né, entre uns e outros, então, às vezes, o que chega para a gente é uma versão mais recente de um texto mais antigo. Ele era provavelmente originário de Heliópolis, tá? E aqui eu mostro para vocês, ele foi comprado em 1889 por Edwin Wilburn e depois foi doado em 1930 pela sua filha, tá? Esse é o que nós temos desse papiro, ele está um pouquinho mais, né, fragmentado, mas mesmo assim traz muitas informações, tá? Cíntia, vou te cortar um pouquinho então agora. Você estava falando um pouquinho sobre o médico, né? E que na verdade uma das atribuições é ele falar se ele pode ou não curar, né? E então queria que você contasse para a gente agora um pouquinho sobre a formação do médico no Egito Antigo, afinal de contas, né? Como que a gente define essa prática médica então no Egito? Vamos lá, então. O médico, gente, olha só. A gente sabe que tem essa profissão, tá? Então já é interessante saber que tem médico, que isso é nomeado, tá? Tem, como eu falei para vocês, os médicos egípcios são renomados no Egito Antigo, em toda a antiguidade. Por exemplo, tem a estela de Bactã, que eu coloco aqui, está no Templo de Karnak, né? Agora está no Louvre, que mostra que os médicos egípcios eram tão famosos que os outros povos pediam para os egípcios enviarem médicos para eles. Então, por exemplo, o Ramsés II ele faz uma estela para contar que ele enviava médicos para o Oriente Próximo, tá? Como eu já falei para vocês, tem algumas citações aqui na Antiguidade, mas o que a gente sabe? Como esse médico se formava, essa profissão? Primeiro, todo médico, por princípio, ele é um escriba. Esse é o básico, né? Então, ele tem que saber ler e escrever. Essa é a base para você ser um médico, tá? Então, ele era formado no chamado Casas da Vida, no Peran, tá? Que são ligados aos templos. Mas nesses lugares, o que eles aprendem é isso, é ler e escrever. Então, o que eu posso falar para vocês é que, assim, é como se fosse
você aprendia a ser escriba e você acabava se especializando numa área da escrita associada a textos médicos. E por virar um especialista em textos médicos, você acabava virando médico. Então é isso. No fundo, é saber ler e escrever, a base de tudo para os egípcios. Tá? O que a gente sabe é que depois que você sabe o básico, ler e escrever, e é um médico, né, e começa a atender as pessoas, tá, muitas vezes no próprio templo, a gente percebe que tem uma hierarquia, não é só ser médico, você pode se especializar. Tá? O próprio Heródoto cita que no Egito, ser médico é uma profissão super hierarquizada, especializada, tá? E nos próprios textos egípcios nós podemos perceber que tem uma diferença. Então, por exemplo, tem o que eles chamam de oculistas, né, que seria não é oftalmo, né, é oculista, quem trata da visão para eles. Tem os dentistas, tem o gastrólogo. É como se cada médico fosse ficando famoso numa especialidade e depois acabar se identificando por essa especialidade. Porque a gente sabe que tem uma divisão bem clara entre quem é médico e quem é dentista. Tá? É como se fosse um médico só que cuida dos dentes. E que realmente, como eu falei, dente não tem muito o que fazer. Tá? Então aqui, o que a gente sabe é que a palavra médica é senu, em egípcio, e aí a gente já percebe realmente que Heródoto tinha razão, porque é super compartimentado. Tá? Tem o Imier Senu, que é o superintendente dos médicos, o Ur Senu, que é o chefe dos médicos, o Semsu Senu, que é o mais velho dos médicos, e o Serred Senu, que é o inspetor dos médicos. Então, vocês percebem que tem médicos e depois toda uma hierarquia, como se a gente estivesse tratando quase de um hospital hoje, com toda a hierarquia que tem no hospital. Essa aqui que eu coloquei aqui em hieróglifo é a palavra para médico. Tá? Vocês veem que tem um determinativo aqui de uma pessoa e já tem um potinho aqui de unguento, tá? Que a gente consegue ver aqui. Tá? Então, assim, tem médicos, tem cirurgiões e tem os chamados curandeiros, que aí esses não têm uma formação, às vezes são iletrados, mas também curam. O interessante é que, assim, a gente fica falando, né, dessa questão de ciência, magia, tal. Os cirurgiões, eles eram sacerdotes da deusa Sekhmet, que é uma deusa associada tanto com a doença quanto com a cura, né? E é interessante, assim, que eles são sacerdotes dessa divindade. Muitas vezes eles atuam no templo de Sekhmet, mas quando nós vamos ver as partes de cirurgia egípcia, elas são muito mais científicas do que espirituais. Tá? Então, por mais que elas estejam associadas ao templo, são cirurgiões associados ao templo da deusa Sekhmet. Tá? Alguns médicos são conhecidos, tá? No Egito Antigo tem pelo menos 100 nomes de médicos conhecidos, porque eles colocavam o título deles, a profissão deles nas sepulturas, tá? Mas tem dois médicos que são bem famosos, assim. Tem o Imhotep, né, que foi o vizir, né, do Djoser na terceira dinastia. O Imhotep não dá nem graça, tá? Esse cara foi o Leonardo da Vinci da época. Ele era médico, era arquiteto, era chefe dos médicos, construiu a pirâmide em degraus e aparece em todos os filmes de Hollywood, ele e a múmia. Né? Inclusive no último do Brendan Fraser. Então, é o Leonardo da Vinci, que é médico, arquiteto, constrói pirâmide, tudo, né? Ele é o bombril. Economia, ele é o máximo. Não, mas ele é o máximo mesmo, tanto é que ele foi divinizado depois na história egípcia, com a evolução, com o passar do tempo ele virou santo, vamos dizer assim, é um humano com poderes divinos que passou a ser cultuado, né? Mas um médico mais normal, que não era o Leonardo da Vinci da época, que acho que até o Leonardo da Vinci já tá parecendo santo, né, nessa época, o cara criou tudo, a gente idolatra o indivíduo, né, uma coisa incrível. O Resiré, que ele foi chefe dos médicos na terceira dinastia. E olha que interessante, lembra que eu falei para vocês que, assim, por princípio, o médico, ele é um escriba. Se vocês derem uma olhada na forma que o Resiré se representa, ele está se representando aqui com o kit do escriba. Ele está aqui com os dois potinhos de tinta, né? Aqui onde faz o vermelho e o preto, aqui o potinho de água, aqui o cestinho para levar os cálamos, né? Que ele está levando aqui na própria mão, ou o kitzinho de escrita dele. E aqui também, dá uma olhada, o Imhotep ele se representa com papiro. É isso, por princípio,
você é um escriba, né? Você sabe ler e escrever, e aí você pode ser um médico. Tá? Deixa eu apagar aqui. Fiquei rabiscando. Vamos lá. Tem alguns outros médicos famosos. Então, tem o Serhet Enan, na quinta dinastia, que ele tem um título super interessante. Ele é um médico do nariz de Saurê. Então, não é do corpo todo, é só do nariz, tá? Do faraó. Tem o Iri, que é um médico da quarta dinastia, que aí ele tem vários títulos, é o chefe dos médicos da corte de Giza, mestre dos escorpiões, então a gente sabe que o cara é bom em ofidiologia, ele faz remédios com veneno, médico de olho do palácio e doutor do abdômen. A gente entendeu, ele cuida da barriga, cuida do olho e faz remédio com veneno e cuida de toda a corte em Giza, tá? Tem Pesechet, final da quarta dinastia, que é uma mulher. A Pesechet é uma mulher, Eu ia te no final perguntar da exatamente isso, né? deve ser uma das médicas mais antigas do mundo. Tá? Se a gente pensa que nós estamos falando de 4.000 anos atrás, tá? O legal é que o título dela é no feminino. Tá? Isso é muito interessante de ser notado, porque ele é Ini-Het, T é o feminino, né, no final, tanto no árabe atual como no egípcio antigo. Tem Ini-Het, Sunet, né, porque o médico é Su, e depois o feminino ela é Sunet, e ela é chefe das médicas. Então o que a gente imagina é que ela tem um título interessante, só que tem outras médicas abaixo dela. O interessante é que ela não aparece associada apenas com a parte ginecológica, porque historicamente nós observamos que as mulheres, quando estão associadas à medicina, no geral, elas são parteiras. Aqui não tem nenhuma menção ao parto, então ela pode realmente ser chefe das médicas, ela sendo parteira ou não. E mesmo que seja parteira, o título é o mesmo que o dos homens, apenas no feminino. Tá? É muito interessante, porque hoje tem línguas como o francês que ainda não possui a palavra feminina da palavra médico, não tem médico e médica. Então, eles têm uma certa modernidade nisso, de ter o feminino já da palavra, um grande avanço. E tem uma médica super famosa do Egito Antigo, tá? Chamada Merit Ptah, tá? Ela é do 27º século antes de Cristo, tá? Médica, ela hoje é reconhecida como sendo a primeira médica chamada como tal da história, a gente dá uma olhada, 27º século antes de Cristo, e o interessante é que para fazer uma homenagem a essa primeira médica, a União Astronômica Internacional nomeou uma cratera de Vênus em homenagem a essa primeira médica registrada da história, tá? E assim, os médicos, gente, eles também precisam de proteção. No fundo, é uma profissão complicada, né? Liga com a vida e com a morte, com a impotência, né? Aquilo de falar, eu posso cuidar disso e não posso cuidar disso, é bem difícil. Porque as pessoas devem ir procurar esses médicos, às vezes, em casos de desespero, né? Então, eles têm alguns patronos, né? Como tem hoje, até hoje, tá? Então, assim, cada especialidade teria um deus patrono. O Duaú era o protetor da doença dos olhos, a Taueret, a Hathor, era a deusa protetora do parto, Sermet era a deusa das proteger contra as pragas, e Horus, proteção contra picadas, mordidas de crocodilo, escorpião e cobra. Então, a gente sabe que os médicos podem se voltar a esses deuses, e ainda as pessoas, lógico, podem também se voltar a esses deuses, em vez de se voltar para os médicos. Tá? Aqui coloquei uma representação da Taueret para vocês. Tá? Essa é a deusa Sermet. Tá? Tem divindades também associadas com o corpo humano, tá? A gente percebe pelos papiros médicos que o corpo humano estaria dividido em 36 partes para eles, e cada parte estaria protegido por uma divindade. Mas as principais partes protegidas seriam o fígado, né, que era protegido pela deusa Ísis, o pulmão protegido pela deusa Neftis, que é que eu coloquei aqui do lado, o estômago protegido pela Neith e os intestinos por Selkit. Aí aqui eu coloquei as divindades para vocês poderem ver. Te interrompo então agora mais um pouquinho para a gente pensar, então, né? Você veio falando dessa formação dos médicos, tem médicas, então tem a mulher também tem um papel nessas práticas de cura, né?
E então queria que agora você, né, falasse um pouquinho mais dessas manifestações físicas, desses sintomas, né, do que é considerado patologia, do que é considerado anormal, né, que nem você falou, as anormalidades físicas, né, biológicas e até mesmo emocional, como você colocou, né, no caso da depressão, né, essas disfunções desses órgãos, desse organismo todo que você está colocando para a gente, e o diagnóstico e as possibilidades de cura, né, as práticas de cura para nós, então, vamos lá. Ó, tudo isso que a Camila perguntou, vocês perceberam que é a lógica do papiro, né? A lógica do papiro é falar do problema, como que o médico tem que fazer para descobrir o problema, tem que analisar os sintomas, e isso vai dar um resultado que a resposta pode ser o curo ou pode ser não curo. Tem até uma coisa interessante que eu esqueci de falar, que assim, os médicos não indicam para as pessoas irem para o templo. Tá? Quando a gente vê no papiro médico, num texto médico, que o médico fala, vai procurar o templo, não vou te curar. Isso quer dizer só lamento, né? Vai procurar. É até interessante essa ideia de vai procurar um apoio religioso, porque nesse momento o humano que eu sou não dá mais conta. Então eles têm essa postura de chegar nessa hora, quando não consegue curar, e falar, agora vai para o templo. Né? Mas a mensagem, quando pedem para você ir para o templo, é que realmente só um milagre vai ajudar a situação. Tá? É interessante, né? Eu acho super interessante, porque essa mistura religião e medicina, gente, a gente vê até hoje, né? Essa semana eu estava lendo uma reportagem de que um padre, não, um pastor vendendo feijão para curar do coronavírus, feijão benzido, né? E então a gente percebe que no século XXI ainda essa separação é difícil. Quando há essa separação do médico te encaminhar apenas nesse momento de falar agora vai procurar religião, a gente percebe que de uma certa maneira tem uma separação entre o que o humano pode fazer e entre a partir do momento que o humano não pode fazer mais nada e é buscado divino. Mas vamos voltar para essa parte aqui de humano, né, que a Camila perguntou. Conselhos médicos, né? Então, o que a gente percebe? Os médicos, eles falam algumas coisas que têm que ser seguidas cotidianamente, né? Que é o que a gente vê nas práticas, né? Para curar as doenças, tal. Que é assim, a primeira coisa é que sempre a pessoa tem que estar limpinha, tá? Então, isso é muito importante, lavagem e asseio. Eles recomendam tirar os pelos do corpo, incluindo as cavidades. E por quê? Porque eles acreditam que isso previne as doenças. E no fundo é verdade, um asseio acaba prevenindo infecções, né? Eles pregavam também atenção à dieta, tá? Algumas coisas assim, para nós hoje pode parecer besteira, mas ó, evita a ingestão de peixe cru. Gente, não tem geladeira. Então a gente não sabe como ficar armazenado esse peixe, o que pode ter sido desenvolvido ali. Peixe é uma desgraça, né, pessoal? Até hoje você compra peixe estragado, você tem que ter muita certeza do peixe. Então, eles pediam para evitar a ingestão de peixe cru ou de outros animais considerados impuros. Impuro porque é que pode te trazer alguma doença, né? O que a gente tem com relação a diagnóstico? Eles observavam algumas coisinhas. Então, por exemplo, lista de sintomas. Nós sabemos que tem alguns sintomas listados, como espasmos, olhos vermelhos, imobilidade. A partir do momento que eles reuniam todos os sintomas, aí eles poderiam dar um diagnóstico. Depois desse diagnóstico é o que é chamado veredito. O veredito é, posso tratar ou vai procurar o templo, tá? E aí, a partir do momento que ele fala, vai procurar o templo, não tem que fazer, vai procurar o templo, ou se não posso tratar, aí ele fala qual é o tratamento na sequência. No geral, é o próprio médico que já faz o remédio e dá para a pessoa, não é que tem uma farmácia separada, nada disso. E aí eu coloquei algumas palavrinhas para vocês verem em egípcio. Isso aqui é quando o médico chega à conclusão que a doença é sem cura, tá? O interessante é que o hieróglifo, ele já é bastante claro, né? Aqui tem um indivíduozinho morto. Determinativo é um indivíduo que morreu. Tá? Então, doença sem cura. Tá? Aqui é a palavra catarro em egípcio antigo. Também o determinativo é muito bom. Então, nariz com meleca saindo. Esse é o determinativo. Tá? Suor, a gente vê aqui também a palavra, que é água, no plural, que está aparecendo aqui no final. Então, o determinativo também é claro.
Aqui a inflamação determinativa é menos claro, mas esse sinal está associado com coisas um pouco podres, tá? Aqui também, ó, fezes, esse sinal é associado a fezes no Egito Antigo, e sangue, tá? Que vocês veem de novo o conceito de alguma coisa escorrendo, mas aqui saindo do nariz. Então, assim, o que a gente sabe é que eles têm que observar isso aqui, no geral. Eles têm que observar se tem catarro, se está suando, se tem alguma inflamação, se tem fezes, como estão as fezes, e eles têm que observar o sangue, tá? Outras coisas que eles vão observar, e aí eu coloquei de novo as palavras em egípcio, se tem agitação, se tem nervosismo, se tem choro, se tem lágrimas, olha o determinativo aqui de novo, muito bom, né? Se a pessoa tem um ferimento, se não tem um ferimento, se há uma fratura, se a pessoa tem falta de ar. E, de novo, eu gosto muito do determinativo da palavra ar, que é uma vela de um barco. Eu acho muito bom para determinar um ar, você colocar uma vela. O ferimento e assim por diante. Então, eles têm palavras precisas para o que pode ser, para os sintomas, para os diagnósticos, eles têm palavras muito precisas. Tá? Assim, a partir do momento que viu o sintoma, fez o diagnóstico, deu o veredito, aí vai para o tratamento. Aí a gente entra na parte de farmacopeia. Às vezes o tratamento pode ser uma cirurgia, tá? Por exemplo, ou pode ser um remédio. Na farmacopeia egípcia tem mais de 700 substâncias hoje conhecidas. Elas são extraídas, na sua maioria, do reino vegetal. Então eles usavam açafrão, mirra, os aloes, folha de rícino, nótus azul, extrato de lírio, suco de amapola, resina, incenso, cânhamo, 700 produtos para fazer remédios. Às vezes eles também usam insetos e aranhas para fazer os remédios. Aí eu estou falando do bicho mesmo, tá? Não do veneno do bicho. Esmaga o bicho mesmo. Tá? E em todos os papiros médicos conhecidos, tem por volta 500 remédios citados nesse papiro médico. Tá? A citação de que eles usavam maconha para acalmar a dor, tá? E eles davam semente de papoula, que também é alucinógeno, ao lactante quando estava com insônia ou nervoso. Gente, qualquer médico se suicida nesse momento, que eles drogavam o bebezinho. Né? Tudo bem. Né? Fazer o quê? Tem algumas coisas bizarras, para falar das coisas bizarras. Por exemplo, quando a pessoa estava com problema nas fezes, eles tinham um conceito que era tratar o problema com o problema. Então, se você está com uma diarreia, você pode fazer remédio com o seu próprio cocô. Então, né, nojo, né, mas tudo bem. Eles usavam também muitas coisas bizarras. Então, tem receitas que parece porção mágica de bruxa de filme da Disney. Então, eles usavam sangue de lagarto para fazer remédio, fezes dos animais, leite de mulher grávida e livro velho fervido. Tá? Isso, muito bom. Imagina, desgraça, o número de papiros que foram fervidos para fazer remédio. Ai, que nervoso. Mas tudo bem. Agora também tem coisa muito interessante, né? Porque eles usam quase que intuitivamente antibióticos, né? Eles usavam mel. E mel hoje a gente sabe que funciona realmente como antibiótico, né? Ele retira a água das células, né? Das bactérias. E ele tem a inibina, que é uma enzima bactericida. Eles usavam própolis também para as feridas. E o mais incrível é que eles aconselham usar pão mofado, gente, que é penicilina, né? A base da penicilina. Um dos remédios era pegar o pão podre, bem mofado, e colocar em cima da ferida. Então, assim, se por um lado eles vão para essas coisas esquisitas, como sangue de lagarto, leite de mulher grávida, algumas coisas têm fundamento e a gente percebe que tem fundamento até hoje. Tá? O interessante é como eles organizam essa farmacopeia. Tá? Eles vão ter a dosagem dos remédios, não é que eles vão falar, né? Não tem sistema de gramas, eles não vão falar coloque 10 gramas disso, 15 gramas disso. Na verdade, é esse símbolo que está associado ao Deus Horus, que a gente viu que está associado à medicina. Tá? E é esse símbolo aqui que eles vão dar a proporção dos remédios. Isso quer dizer metade, isso quer dizer um quarto, um oitavo, um 16avos, um 32avos e um 64avos. Então, como que vai funcionar? Eles vão pegar uma receita e falar, você coloca metade disso, um quarto disso, um oitavo disso, um 16avos disso. Tudo descrito a partir dessa decomposição do olho de Horus. Essa é a receita. E dava certo?
Como é que está a documentação nesses casos? Como é que essas receitas e prescrições estão funcionando? Então, é triste, porque assim, quando a gente pega esse tipo de receita de uma época, num contexto, e vai testar hoje, dá ruim, né, gente? É o que eu falei, vamos ver o que vai acontecer com a gente daqui 2.000 anos, né? Vamos rir muito da nossa cara. Então é isso, tem o Michael D. Perkins, que sugere que 72% das 260 prescrições médicas do papiro Hearst, ele pegou só um papiro específico, não continham qualquer elemento curativo. Eu tento ver pelo lado positivo, né? Dessas 262 receitas de um papiro, 72% não funcionava, mas 28% funcionava. Né? O que para um período de 4.000 anos atrás, esses 28% podem ter ajudado muita gente nos 28%. Né? Nós estamos falando de um quarto, mas não funciona, né? A gente está percebendo que, no geral, não funciona. A gente percebe também que eles têm muito paliativo para dor, como vocês estão vendo, falei anteriormente, da própria maconha. É um paliativo. Método que é empregado até hoje. Nós temos muitos paliativos para as doenças também. Uhum. É o que eu falei, o problema é que, assim, por mais que eles tenham coisas geniais, como o pão mofado, usar estrume de animal não é legal, né? Assim, é uma coisa complicada. Em compensação, fermentação, todas as coisas fermentadas, os bolores, têm realmente propriedades curativas, tá? Então, é complicado. E a gente não sabe em que medida eles controlavam também esse pão mofado, né? Porque o pão mofado também está cheio de bactéria. Então, dependendo de como eles usavam esse pão mofado, poderia até piorar a situação, né? Então, assim, é muito difícil. Às vezes a ideia está lá, mas na prática a gente não sabe como isso estava funcionando de verdade. Como eles usavam esse pão mofado pode dar um problema no tamanho do mundo também, né? Tá? Mas olha só que interessante, eles têm um conceito de fazer inalação para pessoas que estão com problema no nariz. Isso aqui veio do papiro Hearst. O que se fala? Pega-se 7 pedras e fala-as aquecer ao fogo. Pega numa e lança sobre ela um pouco do medicamento, que a gente não sabe o que é. Fecha num vaso novo com fundo furado. No furo, aplica um tubo do qual aproximará sua boca de modo a inspirar o vapor que sai. Repete a operação com todas as outras pedras. Isso é inalação. E inalação a gente faz até hoje. Então, nesses 28% que funciona, tem coisas que funcionam e às vezes funcionam até hoje. Uma coisa interessante que eles vão tratar, e aí entra também na parte do funciona, não funciona, que é a contracepção, tá? Eles aplicavam emplastros espermicidas na vagina, para as mulheres que não queriam mais ter filho. E, se a gente perceber, muitos deles têm espermicida mesmo, tá? Por exemplo, no papiro Ebers, olha o que está citado aqui. Para permitir à mulher cessar de conceber por 1, 2 ou 3 anos, partes iguais de acácia, coroba e tâmaras, moer junto com renu de mel, que é um potinho de mel, o emplastro é molhado nele e colocado em sua carne. Tinha que colocar isso toda hora que ia ter um ato sexual. Então, um enu, como eu falei, 450 mililitros, que é um potinho que eles tinham. E olha que interessante, a acácia, hoje a gente sabe que contém goma arábica, que com a fermentação e a dissolução em água, resulta em ácido lático. E ainda hoje a indústria farmacêutica utiliza o ácido lático para fazer geleia contraceptiva. Assim, não sei se funcionava 100%, mas de alguma maneira deveria funcionar, tá? Até hoje, né, gente? Nenhum método contraceptivo é 100%. Né? O mel também, que aparece descrito no papiro K1, também pode ter tido alguma eficácia, né? Porque ele diminui, lembra que ele seca, né? O mel tem propriedade de extrair o líquido, e aí com isso ele diminui a mobilidade do espermatozoide. Então faz um certo sentido. Aí todo o problema, ele não explica exatamente como colocar esse emplasto. Se a gente pensar que isso for colocado antes de cada relação sexual, muito bem, pode dar um efeito, né? Só que aqui não está falando se é para colocar antes de cada relação sexual, se é para colocar todo dia ou se é para colocar uma vez a cada 1 ano. Se for uma vez a cada 1 ano, não vai funcionar, né? Teste de gravidez. Essa eu acho engraçadinha. Eu coloquei aqui para vocês também para falar do que funciona e do que não funciona. Gente, o conceito estava aí. É o que a gente faz até hoje. O que os egípcios antigos faziam para saber se a mulher estava grávida? Ela tinha que fazer xixi num potinho. Pronto. Faz xixi num potinho.
Só que aí é o conceito esquisito, né, que acaba dando um problema. Ela tem que fazer um potinho de uma variedade de cevada, tá? Se a cevada germina, quer dizer que a mulher está grávida. Então, né, não funciona de verdade. Mas o conceito está aí, xixi no potinho. Ela tem que fazer xixi no negócio e aí ela consegue ver se está grávida ou não. Tá? Aí a gente já pode ir para obstetrícia, tá, gente? Para falar um pouquinho dessa parte aqui que eu falei que, né, perturba um pouco os egípcios, está citado em vários papiros. Por todas as imagens que a gente vê, o negócio já começa bem, né? O parto é feito nessa posição, né, de cócoras, né? Vocês veem a representação aqui de um parto, e aqui, inclusive, dos instrumentos médicos associados ao parto, que a gente já consegue ver um. Tá? Não sei se eu coloquei aqui para mostrar para vocês, mas tem um templo muito legal no Egito, o templo de Komombo, que tem uma parede com todo um kit de instrumentos médicos, que é bem legal. Tá? A gente percebe que eles fazem cirurgias também, tá? E o legal é que eles conhecem um pouquinho de analgesia e sedação, que é uma coisa super útil. Eles fazem incisões, tem todos os equipamentos para incisão, eles fazem trepanação, eles fazem, né, vamos dizer, protocirurgias de traumatismo, eles fazem antisepsias, isso é um pouquinho interessante. Quais são os anestésicos? Que aí eu acho que é a coisa que mais importa na hora que você vai fazer uma cirurgia, é o anestésico, né? Eles misturavam mandrágora com vinho, tá? E eles usavam também o que a gente chama de spena, que é a papaver sonífero, né? Que é a planta usada para fazer ópio e morfina. Então, assim, eles vão misturar mandrágora, vão misturar vinho e vão, no fundo, usar a papoula, né, gente? Que você faz ópio morfina. Não sabemos como funciona, acho que nenhum louco quis testar isso hoje antes de uma cirurgia, mas o que a gente pode imaginar é que realmente isso deveria dar um efeito anestésico. Tá? E é importante o efeito anestésico, porque eles fazem cirurgias invasivas. Então, por exemplo, amputação, cirurgia intracraniana, ele já usava a cauterização, que isso é bem interessante para curar, né, feridas e tal. Eles costuravam as incisões, eles imobilizavam ossos quebrados e depois eles passavam própolis para fazer a cicatrização. Tá? Aqui, ó, o templo de Komombo que eu falei. Então a gente vê tudo. Tem o anestésico, eles fazem cirurgias, tal. E assim, eles reconhecem lesões físicas e reconhecem 3 tipos de lesões, né? Vamos dizer assim, as tratáveis, as contestáveis e as intratáveis. Então, as tratáveis pode ser imediatamente atendida pelo cirurgião. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, tem todo o kitzinho de cirurgiões, é uma parede inteira só com instrumento médico. Vocês conseguem ver aqui, ó, tesoura, que eu esqueci o nome em português, Camila, você lembra? Eu tô com o nome em francês, scalpel, que é usado para cortar até hoje. Eu esqueci o nome disso. Bisturi? Isso, para fazer corte. Aqui, ó, a balancinha para você poder fazer o remédio. E aqui, ó, o olho de hora já para dar proporção aqui em volta. As pinças, tá? Esse é um instrumento, um ganchinho, né, que é usado para tirar coisas do corpo. Inclusive, na mumificação, depois ele é usado para tirar o cérebro. Então, você vê todo um kit, uma parede com tudo que precisava do médico. Então, assim, primeiro, você vai ver se é tratável. Se é tratável, você pode tratar por um cirurgião. O que são as doenças detectadas como as lesões, né? Detectadas como contestáveis? É que a vítima pode sobreviver, tá? Sem tratamento. Tá? Ela pode sobreviver, e aí essa pessoa vai ser observada, e aí, se ela sobreviver, é feita a cirurgia. É como se hoje nós esperássemos a pessoa estabilizar para depois levar para a cirurgia. Isso que é o contestável. Você percebe que ela tem uma lesão grave, você fala, não vou operar agora, você espera ela sobreviver, e se ela melhora o estado, aí você leva para a cirurgia. É um caso mais ou menos. O primeiro faz a cirurgia direto, o segundo você espera para ver se ela estabiliza, e o terceiro nem adianta, né? Então, como eu falei, tem uns instrumentos cirúrgicos, tem até fórceps que eles usavam pro parto. A gente consegue ver um fórceps aqui, ó. Aqui tem um fórceps. Tá? Serras, recipientes, tem tudo. Serras, gente, é uma alegria. Deixa eu ver se eu acho alguma. Aqui tem uma serrinha.
usada para amputação, por exemplo. Tem os livros, né? É bem interessante aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o que eu marquei, aí vocês podem ver um zoom da imagem. Aqui vocês veem os potinhos, né? Como eu falei para vocês, os ganchos, fórceps, tesoura, tudo vai aparecendo aqui, que esse é o kit médico. Tá? Uma coisa interessante é que a gente sabe que os egípcios faziam circuncisão, né, que a gente está falando dos órgãos genitais femininos ou para o masculino. Provavelmente deveria ser a norma, era um padrão para os egípcios fazer a circuncisão, mas tem poucas evidências. Tá? O interessante é que, assim, por mais que a prática seja raramente mencionada, a gente acredita que para os egípcios essa prática seria normal, tá? Porque eles mostram isso em oposição a outros povos. Tá? E eu te pergunto, então, mas então é considerado como uma prática de cura, como uma prática médica? Como uma prática médica. A gente não sabe de associação nenhuma com a religião, mas seria uma prática médica para evitar infecção. Tá? É realmente para evitar a infecção. Tem uma representação de uma tumba, de um túmulo de um médico, de Ankh-Mahor, em Saqqara, que mostra a prática da circuncisão. E não era em bebês. Tá? Eles fazem isso em adultos. Por isso que a gente imagina, a gente não sabe. A gente imagina que eles não fazem desde bebê e que eles vão fazer como adulto, como uma maneira de um tratamento médico. Exatamente. Então, vocês veem assim que não devia ser legal, até porque a pessoa está sendo segurada aqui, né? Vocês percebem que não devia ser legal, né? Quais são as doenças, né, que os egípcios catalogaram, né? Tem uma série de doenças, obviamente não com os nomes que nós damos hoje, tá? Mas eram doenças que os egípcios conheciam. Então, a lepra, tuberculose, esquistossomose, a tênia, a triquinela, arteriosclerose, vocês vão ver que é um exemplo bem legal. O cálculo biliar, legal, não é nunca legal, né? Arteriosclerose. Cálculo biliar, artrite, má nutrição, tumores ósseos são identificados, fibroadenoma, catarata, glaucoma, poliomielite, hidrocefalia e varíola. Todas essas doenças já se tinha registro no Egito Antigo. Tá? E aí eu vou mostrar assim, nós sabemos dessas doenças pelas descrições, né, que aparecem nos papiros médicos e também pelos corpos, né, muito bem preservados por causa da mumificação. Então aqui, por exemplo, a gente tem um raio-x de uma múmia da 21ª dinastia, em que a gente tem a calcificação da artéria femoral, que é o que está aparecendo aqui com essas flechinhas. E a calcificação da artéria femoral mostra que isso é uma múmia que teve arteriosclerose. Tá? Aqui eu mostro para vocês uma outra coisa. Não sei se vai dar para ver aqui, que parece ter uma bolsinha aqui dentro. Também é o raio-x de uma múmia feminina que mostra essa bolsinha cálculo biliar, né? E aqui eu mostro para vocês, é muito famosa essas representações, porque são pessoas que tiveram poliomielite. Tá? Então, aqui vocês veem a representação de Ruma, na 18ª dinastia. Muito provavelmente, Ruma, vocês veem a deformação na perna dele, ele teve poliomielite quando era pequeno. Tá? Vocês vão ver que tem até um faraó que teve isso. O faraó Siptah, a gente percebe a mesma coisa, ele também teve pólio quando ele era pequeno, né? Não tinha vacina para pólio. Então, os dois, a gente percebe, sobreviveram, mas eles ficaram com a deformação clássica, né, da poliomielite, que hoje, graças a Deus, né, é mais raro nós vemos. Aqui eu mostro para vocês a múmia do Ramsés V. Essa múmia, não sei se vocês conseguem enxergar, ela tem as marquinhas também clássicas da varíola. Vocês conseguem ver? São todos esses pontinhos aqui de varíola, super bem conservada, essa múmia com essas marcas, lembrem que nós estamos sempre falando de um período de 3.200 anos atrás, com a conservação cutânea, né? E, gente, assim, a gente está falando dessa parte, né, de medicina e tal, mas e como que fica esse negócio de magia, né? Porque é sempre muito complexo essa situação, né? E, assim, é difícil, porque os papiros médicos, no fundo, às vezes falam um pouquinho de magia. Então, por exemplo, tem o papiro Leiden,
né, que é da 18ª à 19ª dinastia, que ele fala de medicina, mas também fala de cura mágica. Tem o Papiro Hermann, que está no Museu de Berlim, que são textos médicos, mas ao mesmo tempo tem 20 fórmulas mágicas no papiro sobre como se curar. Assim, é muito difícil, né? Porque primeiro a gente não sabe quais são as pessoas que têm acesso aos médicos. Então, se essas pessoas, elas têm acesso à medicina, é super complexo isso, de novo, até hoje. Eu sei que eu fico fazendo referências à sociedade contemporânea, mas no fundo não tem como não fazer essas analogias. Então, a gente não sabe até que ponto a população egípcia, na hora H, ela vai ter um acesso ao médico ou ela vai fazer poções mágicas para tentar se curar, como o feijão do coronavírus, esse tipo de coisas, tá? Muitas vezes os tratamentos eles envolviam algum elemento sobrenatural, tal como assim, você vai dar o remédio certo para a pessoa, só que antes de tomar o remédio você tinha que chamar a divindade para dar apoio. Tá? Então, assim, a gente percebe que as coisas acabam ficando meio misturadas, o que é normal, o que é extremamente normal, porque o conceito de ciência separado de religião é o conceito extremamente recente que a gente conhece como historiador, todo o problema que isso deu na época moderna, e eu ousaria dizer que no século XX está começando a ficar resolvido, mas ainda não está resolvido. Nessa separação, a gente conhece muito bem ciência, conhece muito bem religião, mas vira e mexe dá uma derrapadinha na sociedade nesse tipo de questão. Então, o que a gente percebe? Que também parece que não houve uma separação no Egito Antigo entre o sacerdote e entre o médico, tanto é que vocês viram que os cirurgiões, né, eles ficavam no templo de Sekhmet, tá? Nós sabemos que eles davam, entre aspas, remédios com efeito placebo, tá? E às vezes eles davam com efeito placebo, estando conscientes que era um efeito placebo, tá? E muitas vezes eles utilizavam uma forma que para eles era para medicina, para nós parece um pouquinho mais magia, que é o simila similibus, né? Que é assim, você colocar uma coisa semelhante para curar um problema. Então você pega ovo de avestruz no tratamento de um crânio rachado, que é um ovo, né? Então isso ajuda o crânio a parar de rachar. Ou um amuleto, que o médico mandava a pessoa usar um amuleto em forma de ouriço para tentar curar a calvície. Né? Lógico, porque o ouriço, né? Então, assim, a gente sabe que eles usam amuletos, encantamentos. Como eu falei, eles têm um grande problema com veneno. Cobra, escorpião. Então, assim, eles usam diversos amuletos para proteger de cobra, para proteger de escorpião, tudo isso o tempo todo. E isso é magia, não tem jeito. Isso é magia. Então, assim, eles fazem muito amálgama, né, entre essa medicina empírica e essa medicina mágica. Às vezes as doenças podem ser maus espíritos, pode ser mal olhado, pode ser um ser humano que um mal olhado, que te jogou uma coisa ruim, pode ser um morto da sua família que veio tá com raiva de você. Então, assim, tem diversas maneiras. Só que o interessante é que tem dois tipos de médico. Tem o Senu, que seria o, entre aspas, médico-médico, que faz, entre aspas, de novo, a ciência, e o Abu Sermet. O Abu Sermet, que está associado a Deus, como vocês percebem, esse é o médico que trata de mais associado à religião. É um médico mágico, sendo que o outro é um médico mais empírico. O interessante é que tem dois nomes diferentes. Só que, mais uma vez, como isso funcionava na sociedade? A gente percebe que tem dois nomes, o que já é interessante, mostra que tem uma certa separação, mas como isso funcionava para as pessoas e como isso funcionava na cabeça das pessoas da época, isso é praticamente impossível de detectar, né, nessa altura do campeonato. Tá? Talvez até uma questão, como você colocou, né, que não se pensava, porque a coisa está imbricada, né? A gente está procurando esse tipo de questão e de separação, né? Mas você percebe que é interessante eles terem dois nomes. Uhum. De uma maneira, isso assim, eles distinguiram que tem duas coisas diferentes. Eles não estão separando ciência de religião, mas eles percebem que tem duas práticas diferentes, pelo menos. Tem uma prática mais associada de um médico que associa ao divino, e tem uma prática de um outro médico que vai te dar remédio, que vai te fazer uma cirurgia. Eu concordo plenamente com você, é uma questão atual, né? Mas, de uma certa maneira, a gente percebe que eles não estão 100% indiferentes disso. De alguma maneira, está separando.
A gente não sabe como. Mas é aquilo, o povo é iletrado. Será que o povo percebe que tem uma diferença nisso? Onde eles vão procurar auxílio? Eu não sei. Até porque a gente observa que, quando a gente percebe a titulatura dos grandes médicos, né, do SENU, eles estão sempre num grupo social mais elevado e tratando pessoas de um grupo social mais elevado. Né? Então, como que funcionava no todo da população? Aí isso é mais complexo, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos deuses que curam e que muito provavelmente essa população vai procurar esses deuses, né? A Ísis, que é a deusa da saúde e da fecundidade, que teria sido a inventora dos médicos. O Horus, que é invocado no caso de mordidas ou picadas de animais. A Hathor, que protege as mulheres de suas doenças. Thoth, que protege os médicos e os oculistas, tem a Sekhmet, que é a deusa da doença e da cura, Bes, que protege o sono, protege as crianças e as mulheres grávidas, Selkit, que protege de picadas e venenos. Então, tem todas fórmulas de invocação também dessas divindades protetoras. Tá? E uma coisa que é muito interessante é que havia estátuas curativas, tá? Essas estátuas ficavam em locais públicos, né? Essa é uma daqui do Louvre. Elas curavam e protegiam principalmente de picadas de animais venenosos, tá? E muitas dessas estátuas, assim, a ideia é simples: você jogava água nessas estátuas, essas estátuas tinham um texto mágico, é como se o texto dessa estátua passasse um poder mágico para a água, aí depois você bebia água. Então, isso ajudaria a curar também. Tá? Olha só que interessante. Esse médico aqui, essa estela do Louvre, é o chefe do médico, a estela do médico-chefe Ramosa. Eu não consegui imagem aqui para colocar para vocês. Mas olha os títulos desse indivíduo. Ele é escriba, ele é médico, ele é veterinário, e eu adoro, ele é sacerdote exorcista. Então, assim, se nada do resto funcionou, ele faz um exorcismo. Aí dá certo, entendeu? Então, assim, a gente percebe que é super complexo, né, tudo isso. E uma coisa que é interessante é a influência da medicina egípcia hoje. Por mais que a gente veja que tenha muita coisa, né, que é difícil fazer analogia, mas algumas coisas se manteve, pelo menos a nomenclatura. Tá? Por exemplo, em egípcio antigo, eles tinham detectado uma doença chamada Gestep, né? E é citado em todos os textos a descrição dessa doença, né? O diagnóstico, o tratamento eles não têm muito, mas eles identificaram muito bem os sintomas dessa doença chamada Gestep. Essa doença vai passar para o grego, vai ser chamada de hemicrânio, e vai chegar para o latim como hemicrania, né? Essa doença é a enxaqueca de hoje. Aí a gente pode se perguntar, né, por que a gente não chama, né, de hemicrania, né, que é a metade, né, da cabeça, como migraine, migrena, tal. É que a nossa palavra vem do árabe. A nossa palavra vem de al-chakia, do árabe, que é o que vai dar enxaqueca. Tá? Outra coisa interessante, eles descreveram uma doença chamada a Hetnet Menu, que a tradução disso seria agrupamento de águas, tá? Um monte de água junta. Tá? Essa doença é a catarata, que se a gente perceber o nome que ficou em latim no final, é um agrupamento de águas. Tá? Tem uma outra doença que eles tratam, que é a Tutnet Iret, que quer dizer imagem, não é uma doença, desculpa, é uma parte agora do corpo, que é a Tutnet Iret, que é a imagem do olho, e que algumas vezes também pode ser chamada de Runet Imit Iret, que quer dizer a jovem dos olhos, né? Que é a pupila, que dá em latim. Às vezes a gente fala menina dos olhos, tal, até hoje. Então, o nome que os egípcios davam para a pupila acaba sendo o nome, né, que tem um reflexo no latim, que tem um reflexo no que nós usamos até hoje. Tá? E eu coloquei uma bibliografia aqui no final, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. É bem resumido, tá, gente? Tem muita coisa sobre a medicina egípcia, até porque, né, tem todos os papiros, tal, e é uma coisa que interessou sempre muito a medicina egípcia antiga.
E é isso, cara. Ótimo. Nossa, foi muito. Eu aprendi demais, adorei, foi muito bom. E eu acho que, independente das diferenças, né, como a gente viu e como você está falando de um passado tão remoto, de uma sociedade tão distante para nós, mas que ao mesmo tempo tem coisas tão semelhantes, né? Assim, eu acho que essa analogia que você faz com o presente, pelo contrário, ao invés dela ser louca, ela é muito próxima, eu acho que faz muito sentido para nós e exatamente para entender como a gente está lidando com tudo isso, né? Que é essa ideia, como que a gente lida com toda essa diversidade, a gente achar que a gente está num mundo super cientificista que conhece tantas adversidades, de repente vem um vírus do nada, uma mutação do nada e acaba, né, com as nossas bases científicas e certezas e práticas de cura e médicas, medicinais ou mágicas ou etc, qualquer coisa que seja, né? Tá sempre desafiando a gente. Então, agradeço imensamente, Cíntia, pela palestra, conversa, né? Enfim, que a gente teve, mostrando um pouquinho aí dessa variedade de prática de cura no Egito, lá no passado, lá longe, né, para uma sociedade tão antiga, né, mas que já tinha, né, como você falou, já tinha um conhecimento, inclusive tanto de biologia, né, de medicina, né, do que hoje a gente chama, né, de medicina, Eu acho etc. que tem uma coisa que a gente pode, sei lá, guardar em mente, mais do que analisar tudo isso, é que tem muitas fontes. Eu acho que assim, tem muita documentação sobre isso, e no fundo assim, foi bastante estudado, mas não o suficiente. Nossa, Uhum. se fosse feito um estudo comparativo, gente, com as múmias, o incrível é que nós temos os textos médicos e os corpos. Então, assim, é uma fonte de estudo que eu não sei se tem uma outra civilização que dá Muito grande, tanta informação assim, exatamente. em todos os corpos preservados, né? A gente viu a múmia do Ramsés V, bem preservados. E, nossa, e os textos médicos. Então, assim, tem Uhum. um campo para fazer um estudo, para fazer um comparativo, que é uma coisa gigantesca, né? É, Gigantesco. como quando você colocou essas imagens, até foi a primeira vez a primeira coisa que me veio à cabeça, né, assim, de pensar a gente, né, ainda mais eu e você que estudamos bem isso, né, parte de arqueologia funerária e tudo mais, não que nem quando você colocou os nomes das doenças, não que eles nominassem como Não, tuberculose, né, mas exatamente ver o que eram os sintomas, né, dessas doenças na documentação escrita, por exemplo, né, nas fontes textuais que você tem nos papiros e tais. E hoje a gente tem a oportunidade, né, que como você falou que para o Egito é fenomenal, né, de ter uma análise osteológica ou da múmia, né, da pele, que nem você falou, né, no caso dos da varíola, órgãos, né? dos Isso é órgãos, né, impressionante, os órgãos. da gente conseguir identificar essas bactérias, né, esses agentes patológicos que deixam esses sinais, né, nos remanescentes humanos. Então, realmente, esses estudos, é que nem você falou, a gente agora, né, eu acho que com essas epidemias, pandemias, né, a gente acaba se dedicando mais a esse tipo de tema, né, quem sabe surgem estudos que consigam associar, né, essas duas possibilidades e se debrucem sobre isso, porque a documentação é realmente muito rica. Fiquei impressionada também, não conhecia, fiquei impressionada de ver essa quantidade de papiro que trata tanto, né, dessas práticas E toda a médicas, da formação. dificuldade e o que a academia, no fundo, precisa desenvolver é que, assim, nossa, é tão difícil, né? A academia, todo mundo com projetos tão específicos, com deadlines e tal. E o problema é que, assim, o egiptólogo, eu falo eu e das pessoas que eu conheço, né? Você sabe ler os textos, né? E ainda é um vocabulário específico. Então, por Uhum, exemplo, a minha área é funerária, então, para mim, esses textos eu vou por tradução alheia, obviamente. Então, assim, você tem um conhecimento muito específico. Então, para um egiptólogo que não é médico, não conhece biologia, nada disso, a análise disso é muito complicada. é, Então, teriam que ser feitos grandes projetos temáticos, associando diversos especialistas, associando médicos, associando egiptólogos, associando biólogos. Só que o problema é que a academia hoje ela é tão
né, ela é tão, né, Particularizada, territorializada, particularizada, deadline. especializada, né? Com certeza. Exatamente, que é Não difícil é? fazer um projeto desse. É um projeto É, que envolveria, nossa, muito dinheiro, muitos especialistas, mas é isso, é preciso de médicos que se interessem, e tem muitos médicos que trabalham com história da medicina, tem, né? nossa. É uma associação de tudo isso, né? De antropólogos para trabalhar com os corpos, tudo isso junto, gente, poderia ser um trabalho assim incrível, porque documento é o que não falta. Uhum. Né? Documento é o que não falta, tem muita documentação. Se a gente tratar só de análise de corpos, a quantidade de corpos que tem É é uma muita coisa coisa. absurda. É, Tá? E todos exatamente. os trabalhos que foram feitos, assim, desse conjunto de cientistas, sempre foram prolíficos, né? Teve um trabalho recente de um estudo genético que foi feito numa necrópole egípcia. Gente, que é impressionante, deu para ser encontrado DNA mitocondrial, Uhum. né, dos corpos. Então, assim, e foi feita uma análise, né, até acerca daquela discussão, os egípcios eram negros, não eram? Quem eram eles? Gente, foi feita uma análise mitocondrial de uma necrópole que cobre 1.500 anos da história egípcia. Então, assim, você consegue fazer análises muito aprofundadas dessa sociedade, mas é isso, é muita fonte e os egiptólogos não dão conta, até É porque muita são temas coisa. muito variados. É difícil Uhum. achar um egiptólogo especializado em medicina para tratar Uhum. dessas questões. É um Então, eu trabalho vou em ler de um conjunto. jeito, um médico, um biólogo leriam de uma maneira totalmente diferente as fontes. É um trabalho em conjunto mesmo, né? Enfim. Cíntia, muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar aí, logo que a gente desconectar aqui, vai ficar o e-mail do Tafos, para caso vocês queiram entrar em contato, tiver dúvidas e etc. E a Cíntia também acho que está super disponível para perguntas, enfim, e conversas à partes e questões, né? Fora nosso tempo aqui de conversa. E começamos muito bem, agradeço mais uma vez, adorei. Começamos lá no passadinho, bem distante, mas com muita reflexão e muita coisa para a gente pensar daqui para frente, para as próximas também, né? Obrigada, Cíntia. Obrigada, Camille. Obrigada a todo mundo que vai assistir aí. Obrigada, viu, Carla? Muito obrigada pelo Imagina, convite. Muito bom. imagina. Eu que agradeço e vamos lá. É isso, gente. Até mais. Até a próxima.